Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula de Ciências Humanas, vamos estudar um dos temas mais importantes para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a história de Minas Gerais, com foco no descobrimento e colonização, no ciclo do ouro e na Inconfidência Mineira. Vamos começar pelo processo de descobrimento e colonização da região, que hoje conhecemos como Minas Gerais. Diferente do litoral brasileiro, que foi ocupado mais cedo pelos portugueses, o interior demorou mais tempo para ser explorado de forma intensa. Inicialmente, a presença portuguesa era limitada, e grande parte do território era habitado por povos indígenas, que possuíam suas próprias formas de organização social, cultural e econômica. A partir do século XVII, começaram as expedições conhecidas como bandeiras, organizadas principalmente por paulistas. Essas expedições tinham como objetivos capturar indígenas para escravização e, principalmente, encontrar riquezas naturais, como metais preciosos. Foi nesse contexto que ocorreram os primeiros contatos mais intensos entre os colonizadores portugueses e os povos nativos, muitas vezes marcados por conflitos, exploração e destruição de culturas indígenas. Com o avanço dessas expedições, foram descobertas grandes jazidas de ouro na região, o que deu início ao chamado Ciclo do Ouro. Esse foi um dos períodos mais importantes da história de Minas Gerais e também do Brasil. O Ciclo do Ouro, que teve seu auge no século XVIII, transformou completamente a região. Houve um grande fluxo populacional, com pessoas vindo de diversas partes da colônia e até de Portugal em busca de riqueza. Surgiram cidades importantes, como Vila Rica, atual Ouro Preto, que se tornou um dos principais centros econômicos da colônia. A economia passou a girar em torno da mineração, e a coroa portuguesa passou a exercer um controle rigoroso sobre a extração do ouro. Foram criados impostos elevados, como o quinto, que correspondia a 20% de todo o ouro extraído. Esse controle gerou insatisfação entre os colonos, especialmente quando a produção começou a diminuir. Além do impacto econômico, o ciclo do ouro também trouxe mudanças sociais e culturais. Houve maior urbanização, desenvolvimento de atividades comerciais e crescimento da arte barroca, com destaque para igrejas e obras de artistas como Aleijadinho. Ao mesmo tempo, intensificou-se o uso de mão de obra escravizada, principalmente de africanos, que foram fundamentais para a atividade mineradora. Com o tempo, a exploração do ouro entrou em declínio, e a pressão da coroa portuguesa para manter a arrecadação aumentou ainda mais. Foi nesse contexto que surgiu a Inconfidência Mineira, em 1789. A Inconfidência Mineira foi um movimento de caráter separatista, ou seja, buscava a independência da região em relação a Portugal. Ele foi influenciado por ideias iluministas, que defendiam liberdade, igualdade e autonomia política. Entre os participantes estavam membros da elite local, como intelectuais, militares e proprietários. Um dos principais motivos do movimento foi a insatisfação com os altos impostos, especialmente a ameaça da derrama, que era a cobrança forçada de tributos atrasados. Os inconfidentes planejavam criar uma república independente, mas o movimento foi descoberto antes de ser colocado em prática. Entre os envolvidos, destaca-se a figura de Tiradentes, que acabou sendo o único condenado à morte. Ele foi executado e se tornou um símbolo da luta por liberdade no Brasil. A Inconfidência Mineira não teve sucesso imediato, mas representou um importante marco na história das ideias de independência no país. Para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, é fundamental compreender esses três momentos: a ocupação inicial do território, o impacto do ciclo do ouro e o significado da Inconfidência Mineira. A banca pode cobrar tanto aspectos históricos quanto suas consequências sociais, econômicas e culturais. Uma boa estratégia de estudo é organizar os fatos em ordem cronológica, entender as causas e consequências de cada período e resolver questões anteriores para fixar o conteúdo. Agora vamos estudar a escravidão em Minas Gerais, com foco no papel dos escravizados na economia e na sociedade mineira, desde o período da mineração até o fim da escravidão em 1888. Também vamos falar sobre as cidades históricas de Minas Gerais,
como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e Diamantina, destacando seu patrimônio cultural e arquitetônico. Esse é um tema muito importante porque ajuda a entender a formação histórica de Minas Gerais e a construção da sociedade mineira ao longo do tempo. Vamos direto ao ponto. A escravidão teve papel central na formação econômica, social e cultural de Minas Gerais. Durante o período colonial, especialmente a partir da descoberta do ouro no final do século XVII e início do século XVIII, a capitania de Minas Gerais se tornou uma das regiões mais importantes da América Portuguesa. O crescimento da mineração provocou intensa circulação de pessoas, mercadorias e riquezas. Nesse contexto, o trabalho escravo foi a principal base da produção. Os africanos escravizados e seus descendentes foram empregados em larga escala nas atividades de mineração, especialmente na extração de ouro, em algumas regiões, de diamantes. Eles atuavam nas lavras, no transporte, na abertura de caminhos e em várias outras tarefas duras e perigosas. Mas a presença dos escravizados na economia mineira não se limitou à mineração. Eles também trabalharam na agricultura, na pecuária, nos serviços urbanos, no comércio e nas atividades domésticas. Em muitas vilas e arraiais, a vida econômica dependia diretamente da mão de obra escravizada. Isso mostra que a escravidão em Minas Gerais estava integrada ao conjunto da sociedade, não sendo apenas um fenômeno rural. Havia forte presença de escravizados também no espaço urbano. Na sociedade mineira, os escravizados ocupavam a posição mais baixa da hierarquia social, submetidos à violência, à exploração e à negação de direitos. Ainda assim, eles desempenharam um papel fundamental na construção material e cultural de Minas Gerais. Os africanos e afrodescendentes contribuíram para a formação da cultura mineira em diversos aspectos, como religiosidade, culinária, música, festas, técnicas de trabalho e formas de organização comunitária. Mesmo em situação de opressão, os escravizados resistiram de várias maneiras. Houve fugas, formação de quilombos, preservação de tradições culturais, estratégias de negociação no cotidiano e diversas formas de resistência individual e coletiva. Ao longo do século XIX, com o declínio da mineração e as transformações econômicas do Brasil, o sistema escravista continuou presente em Minas Gerais, agora articulado a outras atividades. A escravidão só foi oficialmente abolida em 1888, com a Lei Áurea. É importante lembrar que o fim legal da escravidão não significou inclusão social imediata da população negra. A abolição ocorreu sem políticas de reparação, distribuição de terras ou integração econômica, o que contribuiu para a permanência de desigualdades históricas. Agora vamos falar das cidades históricas de Minas Gerais. As cidades históricas mineiras surgiram, em grande parte, ligadas ao ciclo do ouro e dos diamantes. Elas se desenvolveram no período colonial e preservam até hoje traços importantes da arquitetura, da arte, da religiosidade e da vida social daquela época. Ouro Preto é uma das mais conhecidas. Antiga capital da capitania e depois da província de Minas Gerais, a cidade se destacou como um importante centro da mineração aurífera. Ouro Preto possui grande valor histórico e arquitetônico. Suas igrejas, casarões, ladeiras e chafarizes refletem o urbanismo colonial e a riqueza produzida no período do ouro. A cidade também ficou marcada por movimentos políticos importantes, como a Inconfidência Mineira. Mariana também tem grande relevância histórica. Foi uma das primeiras vilas de Minas e se destacou como centro religioso e administrativo. Sua arquitetura colonial e seu patrimônio artístico demonstram a força da religiosidade e da organização urbana no período colonial. Tiradentes é outra cidade histórica importante. Ela preserva características marcantes da arquitetura colonial e tem forte ligação simbólica com a memória da Inconfidência Mineira. Seu conjunto urbano e suas tradições culturais fazem dela um dos principais destinos históricos de Minas Gerais. Diamantina, por sua vez, se formou no contexto da exploração de diamantes. A cidade possui identidade própria, marcada por casario colonial, ruas estreitas e importante patrimônio cultural. Além do valor arquitetônico,
Diamantina se destaca por sua tradição musical e por manifestações culturais típicas da região. Essas cidades históricas representam muito mais do que antigas áreas urbanas. Elas são espaços de memória, identidade e preservação do patrimônio brasileiro. O patrimônio cultural dessas cidades inclui bens materiais, como igrejas, imagens, casarões, pontes e ruas, mas também bens imateriais, como festas, celebrações, culinária, música e modos de vida. A arquitetura barroca e rococó teve grande destaque em Minas Gerais, especialmente nas igrejas e obras de arte sacra. Nomes como Aleijadinho e Mestre Ataíde são referências fundamentais nesse contexto. Essas cidades mostram como a riqueza do período colonial se transformou em patrimônio artístico e urbano, mas também revelam as contradições daquela sociedade, construída com base na exploração do trabalho escravo. Para o concurso, é importante entender essa relação entre economia mineradora, escravidão e formação das cidades históricas. O esplendor arquitetônico e cultural dessas localidades está profundamente ligado ao contexto econômico e social do período colonial. Para fechar, vamos resumir. A escravidão foi fundamental para a economia e para a sociedade de Minas Gerais, especialmente durante o ciclo da mineração. Os escravizados atuaram na extração de ouro, diamantes, agricultura, comércio, serviços e atividades urbanas. A população negra teve papel decisivo na construção material e cultural do Estado. A escravidão só terminou oficialmente em 1888, mas deixou profundas desigualdades sociais. As cidades históricas de Minas Gerais surgiram principalmente no contexto da mineração. Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e Diamantina preservam importante patrimônio cultural e arquitetônico. Essas cidades representam a memória histórica de Minas Gerais e revelam tanto a riqueza colonial quanto as marcas da escravidão. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse tema deve ser estudado com atenção porque ele conecta história, cultura, patrimônio e formação social do Estado. Agora vamos estudar a evolução econômica e política de Minas Gerais após o declínio do ciclo do ouro, com foco na expansão do café, no processo de industrialização, na chamada política do café com leite e no papel do Estado na Revolução de 1930. Após o enfraquecimento da mineração no final do século XVIII, Minas Gerais passou por um período de reorganização econômica. A economia, antes fortemente baseada na extração de ouro, precisou encontrar novas atividades produtivas. Nesse contexto, a agricultura ganhou destaque, especialmente com o avanço da produção de café ao longo do século XIX. Embora o café tenha se desenvolvido com maior intensidade em São Paulo, Minas Gerais também se tornou um importante produtor, principalmente na região sul do estado. A produção cafeeira impulsionou a economia, gerou riqueza e fortaleceu uma nova elite agrária. Essa atividade também contribuiu para a expansão de infraestrutura, como estradas de ferro, que facilitavam o escoamento da produção até os portos. Com o crescimento da economia cafeeira, Minas Gerais começou a diversificar suas atividades econômicas. Ao longo do final do século XIX e início do século XX, iniciou-se um processo gradual de industrialização. Esse processo foi impulsionado pelo capital acumulado com a agricultura e pela necessidade de desenvolver atividades urbanas e industriais. A industrialização em Minas Gerais teve características próprias. O Estado passou a investir em setores como a indústria têxtil, metalúrgica e, posteriormente, na mineração em escala industrial. Cidades começaram a crescer e se urbanizar, consolidando um novo modelo econômico que combinava agricultura e indústria. Paralelamente a essas transformações econômicas, Minas Gerais também teve papel de destaque na política nacional, especialmente durante a chamada República Velha, que vai de 1889 a 1930. Nesse período, consolidou-se a chamada política do café com leite. A política do café com leite foi um acordo informal entre as elites de São Paulo e Minas Gerais para alternar o poder na presidência da República. São Paulo representava a força econômica do café, enquanto Minas Gerais, grande produtor agropecuário, tinha forte influência política. Esse arranjo garantiu estabilidade para as elites,
mas também gerou exclusão política de outros grupos e regiões. Esse sistema era sustentado por práticas como o coronelismo e o voto de cabresto, que garantiam o controle eleitoral pelas elites locais. No entanto, com o passar do tempo, esse modelo começou a gerar insatisfação, principalmente entre grupos que estavam fora desse acordo de poder. A crise econômica de 1929, que afetou diretamente o mercado do café, agravou ainda mais a situação. Além disso, houve tensões políticas quando o então presidente Washington Luiz, ligado a São Paulo, rompeu com a alternância de poder ao indicar outro paulista como sucessor em vez de um mineiro. Esse rompimento levou Minas Gerais a se aliar a outros estados, como Rio Grande do Sul e Paraíba, formando uma oposição ao governo federal. Essa aliança resultou na Revolução de 1930, um movimento político e militar que mudou os rumos do Brasil. A Revolução de 1930 teve como objetivo derrubar o governo vigente e pôr fim à República Velha. Minas Gerais teve papel fundamental nesse processo, apoiando a candidatura de Getúlio Vargas e participando ativamente do movimento que levou à sua ascensão ao poder. Com a vitória da Revolução, Getúlio Vargas assumiu o governo, encerrando o ciclo da política do café com leite e iniciando uma nova fase na história do Brasil, marcada por maior centralização do poder e mudanças na estrutura política e econômica do país. Para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, é essencial compreender essa transição histórica, desde a economia do café até a industrialização, bem como o papel político do Estado nesse período. A banca pode cobrar tanto os aspectos econômicos quanto os políticos, além das relações entre eles. Uma boa estratégia de estudo é entender a sequência dos acontecimentos, identificar causas e consequências e relacionar os fatos com o contexto nacional. Resolver questões anteriores também ajuda a fixar o conteúdo. Agora vamos estudar o Estado Novo e seus impactos em Minas Gerais, as diferenças entre os Gerais do Norte e os Gerais do Sul, além das inovações tecnológicas e industriais no estado, com destaque para a implantação da Companhia Vale do Rio Doce e a exploração do minério de ferro. Esse é um tema importante porque relaciona política, economia, sociedade e regionalização do território mineiro, pontos muito relevantes para compreender a formação de Minas Gerais no século XX. Vamos direto ao ponto. Começando pelo Estado Novo. O Estado Novo foi o período autoritário do governo de Getúlio Vargas entre 1937 e 1945. Esse regime se caracterizou pela centralização do poder, pela limitação das liberdades políticas, pelo fechamento do Congresso Nacional, pela censura e pelo fortalecimento do Estado na economia e na administração pública. No plano nacional, o Estado Novo buscou modernizar o país, fortalecer a indústria e ampliar o papel do governo no planejamento econômico. Essa política teve reflexos importantes em Minas Gerais. Em Minas, o período foi marcado pelo avanço de projetos ligados à industrialização, à infraestrutura e à valorização dos recursos minerais. O Estado, que já tinha forte tradição agrícola e extrativa, passou a ganhar maior importância como espaço estratégico para a industrialização brasileira. A política de industrialização defendida por Vargas incentivou a criação de empresas estatais, a ampliação da produção de base e o aproveitamento de riquezas minerais. Minas Gerais se inseriu nesse processo como área fundamental, especialmente pela abundância de minério de ferro. Além disso, o período também contribuiu para a expansão de obras de transporte e energia necessárias ao crescimento industrial. Isso ajudou a integrar regiões e fortalecer centros urbanos e produtivos no estado. Agora vamos falar dos Gerais do Norte e dos Gerais do Sul. Essa expressão ajuda a entender que Minas Gerais não é um espaço homogêneo. O estado apresenta grandes diferenças econômicas, sociais, culturais e ambientais entre suas regiões. Os Gerais do Norte estão associados ao norte de Minas, área historicamente marcada por clima mais seco, influência do semiárido, pecuária extensiva, agricultura de menor dinamismo em várias áreas e maiores dificuldades socioeconômicas. Essa região também apresenta forte presença de tradições culturais próprias, relações sociais ligadas ao sertão e modos de vida bastante conectados às condições ambientais.
O norte de Minas possui identidade cultural marcante e trajetória histórica diferente de outras partes do estado. Já os Gerais do Sul se relacionam ao sul de Minas e a outras áreas mais integradas economicamente ao centro-sul do Brasil. Essa região se destacou mais pela agricultura comercial, pela produção cafeeira em certos momentos, por melhor integração aos mercados e por indicadores econômicos historicamente mais favoráveis em comparação com o norte. O sul de Minas também desenvolveu relações econômicas mais intensas com São Paulo e com outros polos do Sudeste, o que favoreceu maior dinamismo comercial e produtivo. Essa diferença entre Norte e Sul ajuda a compreender as desigualdades regionais dentro do próprio estado de Minas Gerais. Enquanto algumas áreas se modernizaram mais rapidamente, outras permaneceram com problemas estruturais e menor presença de investimentos. Agora vamos para as inovações tecnológicas e industriais em Minas Gerais. Ao longo do século XX, Minas Gerais consolidou sua importância industrial, especialmente nos setores de mineração, siderurgia, energia e infraestrutura. O estado passou a ocupar posição estratégica no desenvolvimento econômico brasileiro. Nesse contexto, um marco importante foi a implantação da Companhia Vale do Rio Doce, criada em 1942. A empresa teve papel central na exploração, no escoamento e na valorização econômica do minério de ferro brasileiro, especialmente em Minas Gerais. A criação da Vale se relaciona diretamente ao Projeto Nacional de Modernização e Aproveitamento das Riquezas Minerais. Minas Gerais, com grandes reservas de minério de ferro, tornou-se uma base essencial para esse processo. A exploração do minério de ferro ganhou enorme importância econômica, impulsionando a extração mineral, a construção de ferrovias, a exportação e o fortalecimento de atividades industriais ligadas à siderurgia. Esse avanço tecnológico e industrial não se limitou à mineração em si. Ele também exigiu melhorias logísticas, novos equipamentos, expansão dos meios de transporte e reorganização do território em função da produção mineral. Com isso, Minas Gerais se firmou como um dos principais centros da mineração e da indústria de base no Brasil. Mas é importante lembrar que esse desenvolvimento também trouxe contradições. A exploração intensa dos recursos naturais gerou impactos ambientais, transformações sociais e forte dependência de determinados setores econômicos. Mesmo assim, do ponto de vista histórico, a mineração do ferro e o avanço industrial foram decisivos para a modernização econômica do Estado. Para fechar, vamos resumir. O Estado Novo foi o regime autoritário de Getúlio Vargas entre 1937 e 1945. Nesse período, houve centralização política e incentivo à industrialização. Minas Gerais foi beneficiada por políticas voltadas à infraestrutura, à mineração e à indústria de base. Os Gerais do Norte e os Gerais do Sul mostram que o estado possui grandes diferenças regionais. O norte de Minas teve trajetória mais marcada pelo sertão, pela pecuária extensiva e por maiores dificuldades socioeconômicas. O sul de Minas apresentou maior integração econômica e maior dinamismo produtivo. A Companhia Vale do Rio Doce, criada em 1942, foi fundamental para a exploração do minério de ferro. A mineração e a industrialização consolidaram Minas Gerais como espaço estratégico da economia brasileira. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse tema deve ser estudado com atenção porque ele relaciona história política, formação regional e desenvolvimento econômico do Estado. Agora vamos estudar dois temas fundamentais para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: a cultura popular mineira e o desenvolvimento econômico do Estado ao longo dos séculos 20 e 21, com foco na diversificação da economia. Vamos começar pela cultura popular de Minas Gerais, que é uma das mais ricas e tradicionais do Brasil. A cultura mineira é resultado da mistura de influências indígenas, africanas e portuguesas, formando uma identidade própria, marcada por costumes, valores e manifestações culturais que se mantêm vivos até os dias atuais. Um dos aspectos mais conhecidos da cultura mineira é a culinária. A comida típica de Minas Gerais é reconhecida em todo o país, com pratos como feijão tropeiro, pão de queijo, frango com quiabo,
tutu de feijão e doce de leite. Essa culinária tem origem histórica nas práticas dos tropeiros, que percorriam o interior transportando mercadorias e precisavam de alimentos práticos e nutritivos. A alimentação mineira reflete simplicidade, sabor e tradição. Outro elemento importante é a música. Minas Gerais possui uma forte tradição musical, que vai desde manifestações populares até movimentos mais amplos. No campo da cultura popular, destacam-se estilos como o samba de raiz, presente em diversas comunidades, além de outras manifestações como congadas, folias de reis e cantos religiosos. Essas expressões musicais estão diretamente ligadas à história e à religiosidade do povo mineiro. As festividades tradicionais também são um marco da cultura do estado. Eventos como as festas juninas, as celebrações religiosas, as procissões e as festas do Congado representam momentos de união comunitária e preservação das tradições. Muitas dessas festas têm origem no período colonial e continuam sendo realizadas até hoje, mantendo viva a identidade cultural. A cultura popular de Minas Gerais também se expressa na arquitetura, especialmente nas cidades históricas, com igrejas barrocas, casarões e obras de arte que refletem o período do ciclo do ouro. Esses elementos reforçam a importância histórica e cultural do estado. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento econômico de Minas Gerais ao longo dos séculos 20 e 21. Após o ciclo do ouro e a fase do café, o estado passou por um processo de transformação econômica, buscando diversificar suas atividades produtivas. No século XX, Minas Gerais iniciou um processo de industrialização, com destaque para a indústria de base, especialmente a siderurgia e a mineração. O estado possui grandes reservas minerais, como ferro, o que favoreceu o desenvolvimento de indústrias metalúrgicas. Esse processo foi impulsionado por políticas públicas que incentivaram a instalação de indústrias e o crescimento urbano. Além da indústria, o setor agropecuário continuou sendo importante, com a produção de café, leite e outros produtos agrícolas. Minas Gerais se consolidou como um dos principais produtores de leite do Brasil, por exemplo. Ao longo do tempo, houve uma ampliação da diversificação econômica. O estado passou a investir também no setor de serviços, comércio, tecnologia e energia. A construção de infraestrutura, como rodovias e usinas, contribuiu para integrar diferentes regiões e facilitar o desenvolvimento econômico. No século XXI, Minas Gerais continua avançando na diversificação de sua economia. Além da mineração e da indústria, há crescimento em áreas como tecnologia da informação, agronegócio moderno e turismo. O turismo, inclusive, é impulsionado pela riqueza histórica e cultural do estado, atraindo visitantes para cidades como Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina. Outro ponto importante é a busca por desenvolvimento sustentável. Nos últimos anos, tem havido maior preocupação com o impacto ambiental das atividades econômicas, especialmente da mineração. Isso levou à adoção de políticas voltadas à preservação ambiental e ao uso responsável dos recursos naturais. Para o Corpo de Bombeiros Militar, compreender o desenvolvimento econômico é fundamental, pois ele está diretamente ligado a riscos e demandas operacionais. Regiões industriais, áreas de mineração, zonas urbanas e eventos culturais exigem diferentes tipos de atuação e planejamento. Da mesma forma, o conhecimento da cultura popular é importante para a atuação em eventos, festividades e situações que envolvem a população, garantindo respeito às tradições e maior eficiência no atendimento. Para se sair bem na prova, o candidato deve compreender as características da cultura mineira, suas principais manifestações e a evolução econômica do estado, identificando os diferentes ciclos e suas transformações. A melhor estratégia é estudar de forma integrada, relacionando cultura, economia e sociedade, além de resolver questões anteriores para a fixação do conteúdo. Agora vamos estudar preservação ambiental em Minas Gerais, com foco nos desafios e nas iniciativas relacionadas à mineração e à conservação da biodiversidade. Também vamos abordar desafios contemporâneos enfrentados pelo Estado, como desigualdade social, violência urbana, infraestrutura e desenvolvimento sustentável.
Esse é um tema muito importante porque trata de problemas atuais que afetam diretamente a sociedade mineira e exigem atuação do poder público, planejamento e responsabilidade coletiva. Vamos direto ao ponto. Minas Gerais possui grande riqueza natural, com áreas de cerrado, mata atlântica e transições ecológicas muito importantes. O estado também apresenta enorme diversidade de espécies, recursos hídricos relevantes e grande extensão territorial. Ao mesmo tempo, Minas Gerais tem forte tradição mineradora. A mineração é uma atividade econômica histórica e de grande peso no estado, gerando empregos, arrecadação e dinamismo econômico. No entanto, a mineração também traz grandes desafios ambientais. A extração mineral pode provocar desmatamento, alteração do relevo, contaminação do solo e da água, supressão de vegetação nativa, fragmentação de habitats e riscos associados a barragens de rejeitos. Esses impactos mostram que o desenvolvimento econômico precisa ser compatível com a proteção ambiental. A preservação ambiental em Minas Gerais envolve justamente esse desafio: conciliar atividades produtivas com conservação da natureza, proteção dos recursos hídricos e manutenção da biodiversidade. A biodiversidade é a variedade de formas de vida existentes em um ambiente. Em Minas Gerais, ela é muito rica, mas vem sofrendo pressão do desmatamento, da expansão urbana, da agropecuária, da mineração e dos incêndios florestais. A perda de biodiversidade compromete o equilíbrio ecológico, afeta a qualidade dos ecossistemas e reduz a capacidade de recuperação ambiental das áreas degradadas. Por isso, várias iniciativas de preservação são fundamentais. Entre elas, podemos destacar a criação e manutenção de unidades de conservação, a recuperação de áreas degradadas, o reflorestamento, a proteção de nascentes, a fiscalização ambiental e a educação ambiental. As unidades de conservação, como parques e reservas, são importantes para proteger áreas de valor ecológico, preservar espécies e garantir serviços ambientais essenciais. A recuperação de áreas degradadas busca restabelecer a vegetação, reduzir erosões, proteger cursos d'água e melhorar a qualidade ambiental. A educação ambiental também é essencial, pois contribui para mudar comportamentos e fortalecer a consciência coletiva sobre a importância da preservação. Agora vamos falar dos desafios contemporâneos de Minas Gerais. Um dos principais é a desigualdade social. Minas Gerais é um estado muito diverso, com regiões bastante desenvolvidas e outras marcadas por pobreza, falta de oportunidades e carência de serviços públicos. Essa desigualdade aparece no acesso à renda, à educação, à saúde, ao saneamento e à infraestrutura. As diferenças regionais entre áreas mais dinâmicas e áreas mais vulneráveis mostram que o desenvolvimento não ocorreu de forma equilibrada em todo o estado. Outro desafio importante é a violência urbana. O crescimento das cidades, associado a problemas sociais, desemprego, exclusão e deficiência de políticas públicas, contribui para o aumento da criminalidade e da insegurança em várias regiões urbanas. A violência urbana afeta diretamente a qualidade de vida da população e exige atuação integrada do Estado em áreas como segurança pública, prevenção social e ordenamento urbano. A infraestrutura também é um grande desafio. Infraestrutura envolve transporte, saneamento, energia, moradia, mobilidade e equipamentos públicos. Em muitas regiões mineiras, ainda há carências importantes em estradas, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e serviços básicos. Esses problemas afetam tanto a vida cotidiana da população quanto a capacidade de resposta a emergências, enchentes, desastres e outras ocorrências. Agora chegamos ao tema do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquele que busca atender às necessidades do presente sem comprometer as condições de vida das futuras gerações. Isso significa crescer economicamente, mas com responsabilidade social e ambiental. No caso de Minas Gerais, o desenvolvimento sustentável exige equilíbrio entre mineração, agropecuária, indústria, urbanização e preservação dos recursos naturais. Também exige combate às desigualdades,
investimentos em infraestrutura de qualidade e políticas públicas que respeitem o meio ambiente e a dignidade humana. Esse conceito é muito importante porque mostra que não basta crescer. É preciso crescer com planejamento, justiça social e preservação ambiental. No contexto do Corpo de Bombeiros Militar, esse tema tem grande relevância. A corporação atua em incêndios florestais, desastres ambientais, enchentes, deslizamentos, salvamentos e ações de defesa civil. Por isso, compreender os desafios ambientais e sociais de Minas Gerais ajuda a entender melhor o papel institucional do CBMMG. Para fechar, vamos resumir. Minas Gerais possui grande riqueza natural e biodiversidade, mas enfrenta pressões ambientais intensas. A mineração é importante para a economia, mas pode causar impactos graves ao meio ambiente. A preservação ambiental depende de fiscalização, recuperação de áreas degradadas, unidades de conservação e educação ambiental. A biodiversidade deve ser protegida porque é fundamental para o equilíbrio ecológico. Entre os desafios contemporâneos do Estado estão a desigualdade social, a violência urbana e a deficiência de infraestrutura. O desenvolvimento sustentável busca conciliar crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse tema deve ser estudado com atenção porque ele relaciona realidade social, meio ambiente, cidadania e atuação estatal.